Você sabia que mudanças é algo que nos incomoda? Porque a gente tem, não sei o que é isso, mas a gente acostuma com determinadas coisas, depois para mudar é duro. Deus não nos chamou para ficar parados, nós temos que crescer, e para nós crescermos para o melhor dele, nós temos que abrir a nossa vida para a mudança. Um povo que não tinha mais visão de nada, aquilo era a vida deles, era como se fosse a natureza deles. Eu sou escravo, serei escravo, eu sou escravo, serei escravo. Eles começam a ter uma visão diferente, e começa a existir no coração deles essa possibilidade deles não viverem mais daquela maneira. Quem está entendendo isso aí? 4 coisas acontecem durante essa caminhada que eles começam a tropeçar em algo. Esse é um verso que começa a mostrar algo para nós que é muito perigoso na nossa vida, é de nós gostarmos da situação que nós vivemos. Nós estamos falando sobre saindo do deserto. E hoje eu arrumei aí uma fotografia aí de um motociclista amigo meu, no Paris-Dakar, e o cara está tentando sair. Agora se vai é outra coisa. E a gente está conversando sobre isso, porque essa questão de falar sobre, se você está aqui pela primeira vez, não ouviu, a gente está numa série falando sobre saindo do deserto. É algo que assim, a gente sempre tem colocado como uma situação de dificuldade, uma situação ruim, uma situação problemática, e muitas vezes nós fazemos uma comparação, uma analogia com o Velho Testamento, olhando para o povo de Deus, o povo de Israel no Velho Testamento, e nós tiramos conclusões erradas. E as pessoas, elas passam as conclusões assim para o banco, para o lado, e a gente vai aprendendo coisas que, se a gente fosse checar na palavra, elas não são totalmente verdadeiras. E isso impede da gente compreender a ação de Deus na nossa vida. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, a situação de deserto não é uma situação de que Deus te largou, porque tem muita gente que pensa isso. Deus não larga ninguém, que alguém diga aleluia a isso. Ok? E até mesmo a situação do deserto, nós vimos isso que eu falei anteriormente, sobre algumas comparações e paradoxos do deserto, Deus sempre esteve presente. Mas o deserto, por exemplo, ele faz uma coisa maravilhosa na nossa vida, foi o que a gente viu, 2 coisas pelo menos. O deserto na nossa vida, ele empurra cada um de nós para uma transformação, que é necessária. E uma outra coisa que Deus também nos pede é a obediência. Que alguém diga aleluia. Imagina Ele sendo aquele que nos dirige, nos guia, e eu estou no meio de um deserto, como é que eu saio dele se eu não tenho GPS, não tenho nada? É Ele que é a fonte, é Ele que vai me retirar do deserto, Ele é meu guia, que alguém diga aleluia. Então eu conversei sobre isso, e é claro, isso é uma coisa que a nossa carne não gosta, mas eu estou conversando com vocês porque esse é o ponto. Eu expliquei aqui da situação que do Egito nós fomos tirados, eu e você. Nós fomos retirados do Egito, que simboliza as trevas, o mundo, sem Deus, sem aliança, sem Jesus. E agora nós somos guiados por um caminho, onde Deus está constantemente comigo e com você, para me levar à terra da promessa, que é a terra do cumprimento de tudo aquilo que a gente idealiza ou aquilo sonha no nosso coração. Diga amém. Na área de finanças, na área de relacionamento, na área daquilo que nós temos no nosso coração. Então, isso é uma jornada, isso é um processo. Isso não é de um dia para a noite. Mas eu também comecei aqui, desde os domingos passados, falando sobre que o ponto que decide a nossa vida, se nós vamos para frente ou para trás, é o deserto. Então, algumas coisas sobre o deserto são muito importantes. E uma frase que eu tinha dito, eu quero só voltar a lembrar aqui para você ter ciência, é que se eu estiver sendo transformado, eu também estarei no caminho para deixar o deserto. Alguém diga amém? Amém. Aleluia! Deixa eu fazer alguns comentários aqui, que eu vou passar para um outro lado, para você compreender algo. Deixa eu dizer uma coisa que é importante. O povo de Israel estava na seguinte condição: eles ficaram escravos durante muito tempo. Segundo a palavra, há um relato que eles ficaram escravos durante 400 e tantos anos. Gente, imagine 400 e tantos anos. Mais do que 3 gerações, 4.
Um povo que não conhecia nada de Deus. Veja só, uma geração que conheceu a Deus, andou com Deus, de repente vai para a escravidão e não tem mais ninguém para libertar, e passam-se esses anos todos, 400 anos, sem conhecimento, sem entendimento de Deus. A pessoa nasce, ouça bem, acompanha comigo aqui esses raciocínios que são importantes. A pessoa nasce, a pessoa morre, outro nasce, outro morre, outro nasce, outro morre. Nada sobre Deus, nenhuma manifestação. O que ela sabe é o seguinte: eu sou escravo. E o que vai passando para aqueles para frente, que você também é escravo, que você será um escravo, você sempre será. Eu sou, teu tataravô, vovô foi, você também é, você é escravo. Isso faz uma diferença. Você sabe por que faz uma diferença? Eu quero que você entenda isso que eu quero te explicar. A nossa vida, ela precisa de mudanças, sempre. Nós andamos com Deus, precisamos ser mudados. Mas você sabia que mudanças é algo que nos incomoda? Porque a gente tem, não sei o que é isso, mas a gente acostuma com determinadas coisas, depois para mudar é duro. Quer ver? Vou dar uns exemplos simples. Quem tem aquele travesseirinho que já está mais do que babado, mas que você não abre mão dele, que se a sua mulher for pegar, você, ai meu Deus, cadê meu travesseiro? Mas o bicho já está mais do que passado, meu irmão, você é agarrado a ele, porque até o cheiro dele te agrada. É aquela escova de dente que as cerdas já estão assim, ó. Você não escova mais assim, escova assim, ao contrário. Hein? É aquelas meias que a mulher fala assim, joga fora. Não. Mas eu ando de motocicleta com ela. A Deise outro dia queria fazer uma limpeza na minha mãe. Eu falei, não faz isso não, Deise, é para motocicleta, eu saio com ela, eu preciso dela. As bichinhas já estão meio velhas. Mas a gente acostuma com determinadas coisas, querido. E tem dificuldade, tem gente que só porque nasceu naquele lugar, ouça o que eu quero te falar, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ouvir. Eu nasci naquele lugar, meu avô nasceu ali, minha mãe nasceu ali, é aqui que eu vou morrer também. Mas por que você decidiu isso? Ah, mas eu amo esse lugar, é legal, mas será que não tem um lugar melhor? Será que não tem algo à frente? Será que Deus não estabeleceu um plano? Não, mas é aqui mesmo que eu vou ficar. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso interfere o nosso crescimento. Deus não nos chamou para ficar parados, nós temos que crescer, e para nós crescermos para o melhor dele, nós temos que abrir a nossa vida para a mudança. Mudança não é bom, eu sei que não é. Talvez aqui nessa noite, você já tenha mudado de casa umas 10 vezes, meu irmão, fazer mudança é um negócio chato. Ele bota lá no caminhão, vem. Ah, o cara quebrou meu espelho. Uma vez eu estava aqui, já acho que é José e Gino com Conde Bonfim. Mas estava eu e o pastor Fragalho, por um acaso estava eu e ele. Aí nós estamos ali no sinal, daqui a pouco vem uma Kombi, daquela aberta, com aquela mudança nas cordinhas, tudo aberto. De repente, eu não sei o que aconteceu, o cara passou num buraco, alguma coisa, um quadro pulou lá de cima. Foi, e o cara não parou não, foi embora. Imagine, o cara chegando na mudança, olha, a senhora não botou o quadro não lembro não. Não, senhora, eu conferi. Olha, a nossa mudança é de qualidade, minha senhora. Está pensando o quê? Essa Kombi aqui de frete? O que é isso? A senhora não botou esse quadro. O quadro ficou lá na Conde Bonfim. Eu e o pastor Fragalho, a gente ria, mas eu ria muito, queridos. Eu estou rindo da desgraça da senhora que foi fazer a mudança, porque o cara quer pagar mais barato, dá nisso, olha aí. Cai a chuva, entra no estofado. Mas esse negócio de mudança é complicado. Mas eu quero te dizer que você tem que ser uma pessoa aberta a mudanças. Fala para o teu irmão, você tem que ser aberto às mudanças. A gente tem essa tendência a se acostumar, a ficar parado, a gostar daquilo ali e não comer mais nada. Quem gosta de camarão, diga aleluia. E agora? Está na hora de eu aprender a gostar de camarão. Aleluia! Que eu não gosto, rapaz, mas aí.
Aí você vai me perguntar, pastor, mas você não sabe que está perdendo. Eu gosto do meu bifinho e tal, um franguinho. Está na hora de mudança, está na hora de mudança. Tem que mudar esse negócio. Não dá para disfarçar aquele gosto de borracha do camarão, não? É complicado isso aí, né? Alguém está entendendo o que eu estou falando aí, gente? Então eles estavam acostumados na escravidão. O que você é? Escravo. E seu pai? Escravo. Seu avô? Escravo. O que seu filho será? Escravo. Não tinha mais nada. Estou falando de geração em cima de geração. Você está compreendendo o que eu estou falando? Geração em cima de geração. Mas vai seguindo isso aí para você compreender. Em Gênesis capítulo 50, vamos ver isso? Hoje é o dia de você largar o travesseirinho, hein? Essa semana, pastor, eu vou comprar um daquele bem da NASA, aquele que você aperta assim, daqui a pouco ele volta ao lugar de novo. Tá com um travesseiro que você tinha 10 anos de idade, rapaz. Sai da lama, jacaré. Gênesis 50, verso número 24. Disse José aos seus irmãos, quando ele já estava idoso, eu morro, porém Deus certamente, olha o que ele disse, Deus o quê? Certamente, olha que palavra maravilhosa, Deus certamente visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Eu quero que você compreenda que Deus ele não estava ausente, que ele iria cumprir aquilo que ele prometera. Mas José já tinha dado essa palavra profética, dizendo que de lá eles seriam levantados, eles seriam retirados. E é claro que desse tempo até o que acontece em Êxodo, primeiro capítulo, um pouquinho mais adiante, quando Moisés aparece, isso aí tem muitos anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Êxodo agora aí junto, primeiro capítulo, verso número 6, faleceu José, e todos os seus irmãos, toda aquela geração, foi todo mundo embora. E aí surge uma nova geração, verso número 8, entremente se levantou um novo rei também sobre o Egito, que não conhecera José. Eu não sei quem é José. Vai acabar essa maré mansa agora. E a maré mansa realmente acaba. Veja o que está escrito aí no verso número 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. É assim. E depois desses anos todos, então, de geração em geração, você tem que entender como é que chega Moisés diante de um povo desse. Um povo que não tinha mais visão de nada. Aquilo era a vida deles. Era como se fosse a natureza deles. Eu sou escravo, serei escravo. Eu sou escravo, serei escravo. Você está pegando o que eu estou dizendo? Veja só, porque depois você vai compreender o que eu quero chegar. Então entra em cena agora um homem que libertará esse povo. Que também é um homem que no início dessa jornada não sabia nem o nome de Deus. Ainda pergunta para ele, como é o seu nome mesmo? Hein? Imagina. Não tinha a menor intimidade. Êxodo capítulo 3, vá um pouquinho adiante, verso de número 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Uma boa resposta. Agora veja o que está escrito. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais, sem a menor intimidade, né? Não sabe nada, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros,
e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus, gente, começa a manifestar o seu poder, e daí por diante a gente começa a ver a manifestação de Deus assim, que nós gostaríamos de estar ali só para olhar. Os 10 manifestações poderosas de Deus para libertar aquele povo, descritas na palavra, diante de todo mundo, para todo mundo ver a operação dos sinais. E veja, o povo começa a ver e ter contato com o poder do Deus vivo, começa. Manifestação, começa a falar um para o outro assim: esse Deus é tremendo, ele está querendo tirar a gente daqui, legal, hein? Tal. Eles começam a ter uma visão diferente e começa a existir no coração deles essa possibilidade deles não viverem mais daquela maneira. Quem está entendendo isso aí? Porque era claro e óbvio que Moisés chegou lá e anunciou isso para Faraó, dizendo: olha, eu vim aqui porque Deus me enviou, meu irmão, para tirar essa turma aí que pertence a ele, e Deus quer levar esse povo para adorar no deserto, e para levar para o caminho que ele já havia prometido aos seus pais, na geração do início, Abraão, que é pai dessa nação toda aí. Eles começaram então a se abrir para isso. Então, uma vez que eles foram libertos, depois dessas manifestações tremendas que nós lemos na Bíblia, nas 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, e eles começam então a entrar definitivamente no caminho que Deus havia preparado, 4 coisas acontecem durante essa caminhada que eles começam a tropeçar em algo. Que é isso que eu quero analisar com você nessa noite. Viram o poder de Deus, a manifestação dele tirando aquele povo sobremaneira. Olha, e não foi, gente, eu quero ler só uma passagem aqui para você, porque além de tirar da escravidão de maneira miraculosa, e começar a dirigir esse povo para a jornada e o caminho que Deus havia preparado, também de maneira miraculosa, Deus tira esse povo, concedendo a eles saúde e grana. Oh, aleluia, que esse é o Deus que eu quero. Veja que coisa interessante no Salmo 105. Quem está pegando até agora, diga aleluia. Verso 37, acompanha comigo, do Salmo 105, diz lá: então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro. Eu vou repetir. Então quem fez? Deus. Deus fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre as suas tribos, diz a Bíblia, não havia um só inválido. Em outras traduções, não havia um só enfermo. Imagina, cara escravo, sem nada, vendo aquele poder todo acontecendo, o povo sendo liberto: não sou mais escravo, não vou ter que ir lá. E sai ainda levando prata e ouro, e aqueles que eram doentes foram sarados, com saúde. Deus passou a mão, ele fez a limpeza. Coisa maravilhosa, imagine. Vai falando, pastor, vai falando. Ia tão bem. É mais ou menos isso que você tem que compreender. Então acontece algo, e aí Deus começa a olhar para o povo. Veja que interessante em Êxodo capítulo 14. Depois de tudo isso que eu te falei, vamos voltar a Êxodo, para que você entenda. Êxodo capítulo 14. Deixa eu chegar lá também. No verso de número 11, diz assim: isso já na entrada do Mar Vermelho, andaram um pouco, disseram a Moisés: será porque não haver sepulcro no Egito que você nos tirou de lá? Já estão reclamando. Para que a gente morra nesse deserto, Moisés? Rapaz, no mínimo Moisés ia falar assim: meu filho, o que é que você está falando comigo?
Deus te tirou com esses sinais, operou isso aí dessa maneira poderosa, você está achando que vai ficar por aqui? Mas é o que o cara estava lá falando. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ai, meu Deus do céu, falhou, começou a falhar. Por que está sendo tratado dessa maneira? Me fez sair do Egito? Esse é um verso que começa a mostrar algo para nós que é muito perigoso na nossa vida, é de nós gostarmos da situação que nós vivemos, em que nós convivemos muitas vezes por anos, sem deixar o processo de Deus vir nos libertar. Alguém está compreendendo o que eu estou falando? Isso é o maior perigo, gente. É aquela comodidade, é aquela maneira, não, ninguém me toca, não me espreme, está bom assim. É aquilo que eu estou falando desde o domingo passado, sobre a necessidade que nós temos de ser tocados por Deus, e nós nos entregarmos à transformação e às necessidades das mudanças que eu e você, nós precisamos na nossa vida. Esse é um primeiro sinal, e é grave, porque os cabras não tinham andado muito. Estavam só na porta da entrada do Mar Vermelho. E o cara dá essa declaração, a turma dessa declaração, olha só, por que você está tratando a gente assim? Você tirou a gente do Egito. Só faltou Moisés dizer assim, Deus naquela hora, então tá bom, é mesmo? Querem voltar? Pode ir embora. Vai ficar aí mesmo, uma cambada de frouxo. E veja, verso 12, pior ainda, vai só vendo aí, dá vontade até de chorar. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer desse deserto. Fala assim, tem que ter uma paciência, né? Não, você avalia a paciência que Deus tem conosco. Das palavras sem sentido, sem sabedoria, que nós tiramos de situações, como eu falei aqui antes, nada é por um acaso na nossa vida. Nós estamos numa jornada, Deus tem nos guiado, tem nos dirigido. Será que ainda fica nessa capacidade de dizer, Senhor, é melhor eu ter ficado no mundo. Olha, eu prefiro o papai diabo. É isso que estão dizendo. Qual era o pai deles? Faraó. Eu vou ficar na escravidão. Que declarações absurdas essa? Tá pegando ou não? Você quer mais? Vamos aí dos 16, Êxodo 16. Eu comecei a ler isso aqui, falei, meu Deus, só... É por isso que nós aqui no início falamos algo interessante, né? Romanos 15, 4 diz lá, tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino. E eu já disse para você, vamos aprender aquilo que não se deve fazer. Ok? Então a gente olha para o passado e a gente vê. Muito bem. Êxodo 16, verso 2. Os caras já tinham andado um pouquinho, já tinham passado o Mar Vermelho, mas olha o problema de novo sinalizando. Olha o sinal de novo. Verso número 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Verso 3 de Êxodo 16. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. E carne de terceira, meu filho, que escravo não come carne boa. E o cara está reclamando do osso que ele comia, da galinha. Carne. E nós comíamos pão a fartar, pão bolorento, meu irmão, todo inchado, pão duro. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Que é isso? Tem que ter uma paciência. Daí está escrito que Moisés não teve homem manso igual a ele, hein? Chegar lá em cima, você tem que dar um abraço em Moisés. Porque, olha, num determinado momento, eu quero te dizer uma coisa, num determinado momento, Deus não aguentou. Não, agora preste atenção nessa declaração, meu irmão. Deus não aguentou. Não, para pensar. Deus não aguentar, para pensar. É doideira isso aí. Deus não aguentou
e disse: Moisés, me segura, não aguento, me segura, Moisés, me segura que eu não aguento. Não. Eu vou exterminar esse povo agora, eu vou começar com você uma nova geração, Moisés. E Moisés é que estava enfrentando no tete-a-tete com esses patetas. Já pensou, Moisés? É isso aí, estou nessa, pode consumir. Moisés intercede pelo povo. Não, Senhor. Aí Deus: Moisés, você está bem, hein, Moisés? Não. Olha, o que o pessoal vai dizer? As nações, dos milagres, as coisas todas que foram feitas. O que vão dizer de ti? Que tu és um Deus doido, matou o seu próprio povo. Aí Deus olha para ele: como é que você tem razão, Moisés? O negócio inverte, gente. Um homem falando com Deus: vai manso, calma aí, vai devagar. Que é isso, gente?